Oito Pilares Podcast, episódio 5, Criando um Mundo. Fala galera, beleza? Eu sou o Big. Eu sou o Kelvin. Estamos de volta para mais um episódio do podcast Oito Pilares, o podcast sobre Fábula Última. Kelvin Lima, hoje nós vamos falar sobre a criação de mundos, uma coisa muito importante no Fábula Última, né? Segundo o livro, uma das mais importantes. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você faz a criação de mundo antes mesmo de fazer os personagens. Exatamente. E a gente vai aproveitar e falar também da criação de grupo, que é uma coisa bem importante no Fábula Última e tem bastante a ver com a criação do mundo. Então, a gente tem uns recadinhos para dar e já a gente volta com o assunto. Kelvin, vamos começar aqui com comentários e notícias. Primeira coisa, a gente foi corrigido sobre o nível do Edgar, lá do episódio 4, cara. Lembra que a gente falou que o Edgar era o filho do dono? Sim. Que tinha 4 níveis de sharpshooter. Uhum. Então, algumas pessoas corrigiram a gente. Eu estava na dúvida, você afirmou com certeza, né, que não podia. Mas algumas pessoas, como o Tails, lá no Discord, o Wagner da Rocha mandou lá no Spotify, e o Lousada, pelo grupo do WhatsApp de Fábula Última, eles corrigiram a gente e disse que é possível sim você começar com 4 níveis numa classe, tá? Se eles estão falando, eu lembro do livro sendo bem específico que não, mas ok. Eu acho que a gente confundiu, cara, que não pode ser 4 classes, tá entendendo? É no máximo 3 classes, não 3 níveis, entendeu? Mas tá aí, agradecendo aí o pessoal por corrigir a gente, então... Tá, a gente não falou nada errado, né? Porque realmente ele tem, então ele pode ter, não é nada de erro do... Ele não é filho do dono, não tanto, né? Só um pouquinho. Outra coisa que também fui alertado lá no Discord pelo MT409, o nick dele é isso mesmo. Bota fé. E ele falou que tem um personagem secreto no Press Start. Você sabia dessa, Kelvin Lima? Não, até porque é secreto. O bicho é tão secreto que ele não tem lugar nenhum, a não ser no Discord do Ema, né? Do criador do jogo, tá ligado? Ele disponibilizou lá no Discord, aí ele me mandou o link e eu baixei, que é o Mako. Que ele é para ser usado quando tem mais jogadores, né? Tem 5 jogadores na mesa. Ele é um Quimerista 2, Elementalista 1, Fury 2. E ele também, o PDFzinho dele vem com alterações para você fazer no Press Start e no Load Game. Tipo assim, no combate tal, você adiciona tal monstro, no combate tal, você faz isso, sabe? Ele tem todo... Além da ficha dele, tem todo o processo para você adaptar o jogo para jogar com 5 personagens. Legal. É bem legalzinho. Aí eu vou deixar o link aí, a galera não conhece o Mako, vou deixar o link aí para baixar, é gratuito. Tá tudo escrito em inglês, né, obviamente. E a notícia da semana que a gente tem para comentar, eu não sei se você viu, mas a Jambô tá procurando artistas no estilo do Fábula Última. A Karen postou lá no perfil dela pro pessoal entrar em contato. Quem tem artistas, desenhistas que tem o estilo aí do Fábula Última, ela postou lá alguns exemplos. Entrar em contato com a Jambô, com o portfólio e os caramba. E o pessoal tá especulando o que é que pode ser. Eu acho que é só imagem promocional, essas coisas assim, sabe? Não... Será? Será que não pode ser uma matéria de Dragão Brasil sobre o Fábula Última? Pode ser. Mas eu ainda conto matéria de Dragão Brasil como promoção, então... Não, mas venhamos e convenhamos. A Dragão Brasil é uma revista da Jambô. Fábula Última, se tornando um jogo da Jambô, vai ter matéria na Dragão Brasil. E essa matéria vai precisar de arte, normal. Uhum. Então pode ser isso, né? Talvez. Muito provavelmente vai ser isso. Se alguém tá esperando um livro novo ou algo assim... No máximo, talvez eu não descartaria a ideia de, por exemplo, um escudo do mestre personalizado. Não sei, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que é no máximo isso, assim, no máximo. O escudo do mestre do Fábula já é muito bonito, eu acho. Mas vai saber. Conhecendo o financiamento da Jambô, pode ter um tier lá que você pega, sei lá, os personagens de Tormenta no estilo de Fábula Última. Alguma coisa assim. E para terminar aqui a sessão de notícias, eu descobri que o catarse.me/Fábula Última já está no ar.
Só que não tem nada, ele é tá um rascunho por enquanto, né? Mas tá lá, Fábula Última por Jambu Editora, 0 apoiado, não tem meta, não tem nada. É só com um rascunho ou coisa. E, geralmente as editoras fazem isso, né? Pra guardar o link, né? Exatamente. Fez um placeholder lá e eles ficam programando, deixando bonitinho lá a página do financiamento, para quando tiver pronto eles lançarem, né? Bem legal aí, quem quiser morrer de ansiedade, fica lá, dá um F5 lá de 2 em 2 segundos lá, que a gente já sabe que esse vai ser o link do financiamento coletivo. Kevin Lima, o assunto é criar o mundo. Por que nós vamos falar disso? Como você mesmo falou, é uma coisa tão importante que é feito antes dos personagens, né? No Fábula Última, pelo menos. Exatamente. Você tem que saber onde seus personagens vão estar para poder criar eles de acordo com o mundo que você e seus amigos criaram. Aham. É um processo que, pelo que eu vi outras pessoas fazendo, galera lá do TA dos Mundos, eu acompanhei a criação de mundo deles, e pelo que a gente fez no nosso mundo, na nossa campanha, é um processo que pode ser demorado, pode demorar mais de uma sessão de jogo, mas é bem divertido. Eu, pelo menos, eu achei. Como narrador, não sei se você, como jogador, você gostou da nossa criação de mundo. É bem legal, assim. É sempre interessante criar mundo, né? Né? No caso, o Fábula Última tem essa característica, né? Que não, como ele não tem um cenário pronto, um mundo pronto, todos os grupos têm que criar. É o primeiro passo da criação coletiva, de você estar criando com a galera. Mas é uma das coisas que faz com que one-shots não sejam tão legais do Fábula Última, né? Porque você perde esse aspecto. Dá pra ter, você não precisa criar, toda vez que for jogar um one-shot, precisa criar um mundo, mas você perde essa diversão de criar um mundo no one-shot. Pelo menos ela tem que ser feita de outra forma. E, sei lá, não só isso, eu sinto que o sistema, no geral, ele não é pensado em você jogar uma aventura isolada, ele é pensado em campanhas. Sim. Somente a questão da evolução, né? Não acho que ele é um sistema que se presta muito. E tá tudo bem, nem todo sistema precisa ser bom pra tudo. Você vê que o sistema é tão pra campanha. A one-shot padrão do sistema, que é o Prestart, ela tem um load game, né? Ela tem a continuação. O Conto pra você ver pelo menos uma campanhazinha, pelo menos pra você ver a evolução. Ele acha muito importante a evolução dos personagens. Sim, e se você não sabe do que a gente tá falando, volta no episódio 4, escuta lá, e você vai entender mais sobre o que é o Press Start. O Aperte Start, como diz a Jambu. Então vamos lá, Kevin. O primeiro passo, quando se está criando um mundo, seguindo o passo a passo do livro, é uma coisa que eu até sugiro para a galera. Pessoal, é a primeira vez que você está jogando Fábula Última, é a primeira vez que você está criando um mundo. Abre o livro na página 148 até a 153, que é a criação de mundo, e lê, né? Segue lá o passo a passo, não machuca, não dói, né? Uma das coisas que você fala é que o pessoal não lê, né, cara? Galera no RPG tem problema com leitura. É importante ler. Muito importante, principalmente um jogo como RPG. Então a gente vai meio que seguir aqui o que é que tá escrito no livro também, para você quiser acompanhar aí. O primeiro passo que o livro fala é para você pegar a ficha de mundo e a folha de mapa. Você chegou a ver, Kelvin, o que diabos é a ficha de mundo e a folha de mapa? Porque a gente não fez desse jeito, né? Não, a gente foi meio mais livre. A gente não seguiu tanto o passo a passo. Eu vou te dizer por que a gente não seguiu esse passo em específico. Porque como a gente estava fazendo no Foundry, eu tinha deixado um mapa em branco para vocês irem riscando, lembra? Sim, já era mais prático. Já era mais prático do que porque assim, a folha de mapa, ela vem como se fosse uma silhueta de um mapa já pré-definido. Não sei se você chegou a ver. Não, eu tô vendo aqui. Então, e aí você desenha. O certo você fazer, se você tiver uma mesa física, você tira a xerox do mapa, e aí você desenha nesse mapa onde é que estão as localidades, né? Você cria nesse mapa. Só que isso para fazer no Foundry ia ser um inferno. Então eu deixei pronto uma folha em branco, que também pode ser feito assim, né? Tem uma... se você quiser fazer um mapa não ser pré-definido, você pode usar uma folha em branco mesmo. E foi isso que eu fiz. Eu deixei lá um mapa em branco, e a galera foi riscando esse mapa, não usando a folha de mapa.
E a questão da folha de mundo eu também por causa do Foundry. A gente não usou também por causa do Foundry. Porque depois eu fui criando hyperlinks, né? Tipo assim, o que é isso aqui? A folha de mundo é pra você anotar, isso aqui é tal coisa, isso aqui, aquilo ali, aquela cidade é isso. E no Foundry você não precisa estar anotado num papel, você pode fazer um link, por exemplo, naquela cidade no mapa, você clica e abre o que é a cidade. Foi isso que eu fiz, né? Então, desses 2 pontos aí eu pulei, mas se você não tiver no Foundry, aconselho muito você fazer desse jeito pra você saber o que é que tá acontecendo. Se for a primeira vez, como o Rodrigo falou, se for a primeira vez que você tá fazendo, segue o passo a passo. É simples também, não é nada, nossa. Você também tem que ter em mente os 8 pilares, né? Que, como a gente falou, por isso que a gente falou dos 8 pilares lá atrás, no episódio 2, pra gente não ter que falar aqui. Porque é muito importante, todo mundo tá ciente do que são os 8 pilares, porque o mundo vai ser criado com base neles. Mas eles pedem, especificamente nessa parte do livro, ele pede para ter atenção em 3 aspectos dos 8 pilares, que são as almas, né, o fluxo das almas, que é o que acontece com os espíritos, como eles se manifestam e o que as pessoas sabem sobre eles. Que é muito importante, dependendo do seu cenário, você saber de onde é a força espiritual, né, para onde é que vai os mortos, se tem um outro mundo, tudo aquilo que a gente falou lá no episódio 2, né, você lembra, né? Exato. Falou também sobre você ter atenção aos conflitos e embates, quer dizer, os motivos pelos quais as cidades e estados lutam umas com as outras. E inspirações do mundo real, infelizmente, são bem plausíveis. Tipo, se você quiser fazer um império que tá dominando todos os outros reinos do mundo, como é no mundo real e como é no nosso mundo, né, Kevin? Exatamente. Infelizmente tem muitos maus exemplos aí pra gente colocar no RPG. Só evita fazer umas inspirações aí de uma galera e tornar a galera heróica aí, por favor. Se for, você coloca os vilões... Vamos dar evitada. Coloca os vilões nos devidos lugares, né? Onde eles devem ser, né? Que vilões, né? Por último, ele também fala para você ter atenção a um mundo fantástico e diverso. E é aqui que eu acho que o Fábula Última começa a brilhar. Porque ele fala assim, realismo e verossimilhança não são obrigatórios. É mais importante refletir os temas que você quer representar na história. Além dos temas que o grupo quer representar, sei lá, esperança contra desespero, superação e tudo, é aqui que o jogador começa a entender que ele pode criar qualquer coisa, ele pode ser qualquer coisa. Uhum. Eu acredito que foi nessa hora, quando vocês estavam criando o mundo, vocês perceberam, peraí, por exemplo, o Juan, né? O Juan pegou assim, não, eu quero ser um homem-pássaro. Aí ele criou toda uma história de uma cidade de homens-pássaros que foi expulsa do lar original deles. Aí, caramba, daí, quer dizer, eu não tinha pensado em ter uma espécie, uma raça, né, uma herança, linhagem de homens-pássaros no mundo. Mas o Juan, não sei se ele já trouxe isso de cabeça, ou se ele... Talvez tenha trazido, né, por causa do nome do personagem. Ele não pensou aquilo ali na hora, nem fudendo. Mas o legal é que, tipo assim, talvez em outro RPG, essa é a diferença do Fábula Última. Se fosse, sei lá, um D&D, eu teria que procurar essa porra. Tem raça de homem-pássaro? Deve ter, né? Com certeza. Eu teria que procurar, entendeu? E no Fábula Última eu não preciso. Você quer? Então beleza, é isso mesmo. Não tem nenhum impacto em questão de regras. Ele ser um homem-pássaro, ele ser, sei lá, um homem-elefante, um homem-avião. Não, homem-avião aí já tá me lembrando aqueles caras que é furry de avião, né? Já viu, né? Já, infelizmente. Infelizmente. Deixa pra lá, deixa quieto. Então, Kelvin, para seguir o seu conselho, o Fábula Última ele deixa um fluxograma para criar o mundo, né? A listinha do passo a passo. Tudo bonitinho, organizado. Então a gente vai falar um pouco disso. E o livro diz que é apenas uma sugestão. Você pode ir pro passo 1, passo 2, até... Aí você chegou lá no passo 7, aí você tem uma ideia. Não, deixa eu voltar aqui no 5. Né? Porque o 7 é uma coisa, o 5 é eventos históricos, aí você tem uma ideia quando tá lá na frente, você pode voltar, entendeu? Para acrescentar mais coisas. Sempre é bacana, não tem uma coisa rígida, né? Até porque é um fluxo, é uma atividade criativa, não tem impacto nas regras o que tá acontecendo aqui necessariamente. Pode ter depois no futuro, quando você for criar os personagens, laços e tal. É só uma forma de te ajudar a não ter experiência com isso,
o Fábula Ultima ele é muito amigável a novos jogadores. Apesar de ele não ser um sistema tão comum, ele é muito amigável aos jogadores. Então, pra mim, isso aí é uma questão de você ter essa ferramenta para um novo jogador estar chegando. Então, ele vai saber, vou seguir isso aqui. Mas com o tempo, vai ser inevitável você... poxa, eu cheguei no último passo e algum jogador deu uma ideia que eu achei muito legal. Então vamos voltar e vamos ver como é que eles interagem com as outras. Não precisa ser uma coisa fechada e rígida. É isso mesmo. E aí, indo pro primeiro passo desse fluxograma, ele fala para escolher uma forma para o mundo. A gente vai sempre usar como exemplo o nosso mundo, que é o único que a gente criou até agora, né, cara? Mas aqui a gente, na hora que a gente foi criar, a gente não decidiu muita coisa. Tipo assim, é redondo, né? É um planeta normal, né? Ninguém decidiu se era plano, se era... Nem chegou a pensar nisso, a gente só... a gente até meio que pulou, então... A gente meio que não chegou a pensar. Mas se a galera quiser fazer lá aquele mundo tipo Discworld, né? Do Terry Pratchett, que é você sabe como é que é o Discworld? Não... É um plano em cima, na costa de 4 elefantes, uma parada dessa, né? Na costa de 4 elefantes que estão voando em 4 tartarugas, eu acho. Não, em cima de uma tartaruga gigante. Alguma coisa assim. Então você pode também, não tem problema, fazer um mundo no formato de uma rosquinha. Você sabia que os RPGs antigos, eles são mundos rosquinhas? Li isso no livro, mas eu, sinceramente, eu não entendi não o que ele quer dizer por um mundo rosquinha, não, mas beleza. No mundo rosquinha, de tanto você ir pro norte, você pode sair no sul, né? Tanto você ir pro leste, você sai do outro lado, tipo um mapa de Pac-Man. Já no mundo real, você não consegue. Se você for pro sul, você não consegue sair no norte. Esse é o mundo rosquinho. Você pode fazer também o mundo rosquinho. E os RPGs antigos, bem antigões, também eram assim, né? E aqui ele sugere, né, depois que você escolhe o formato do mundo, usar a folha de mapa ou desenhar um mapa personalizado e estabelecer o dia de viagem. Isso é um passo muito importante que até agora a gente não usou, Kelvin, que é a questão do dia de viagem no mapa. Cada hexágono, vocês estabeleceram que leva 2 dias de viagem. Eu não devia ter permitido isso, porque complica um pouco pro mestre. É um mundo grande. É um mundo grande, é verdade. Cada hexágono que vocês andam é 2 dias de viagem. O certo era ser, no máximo, 1 por 1, tá ligado? Ou então... Cada dia de viagem são 2 hexágonos, assim. Mas vocês definiram que cada hexágono são 2 dias de viagem. Beleza, é assim que vai ser. Isso aí é importante para quando vocês estiverem viajando pelo mapa do mundo, que é uma coisa que na nossa campanha vai acontecer... Agora não, né? Na próxima sessão, né? Que vocês vão estar solto no mapa do mundo. Isso aí tem a questão do teste de viagem, que você encontra perigos ou encontra descobertas. Por isso que você não preenche o mapa, você deixa ele bem aberto mesmo. Você vai abrindo o mapa como se fosse um... Da RPG tem isso de abrir o mapa? A maioria não, né? Quem tem mais é outro tipo de jogo, né? Como assim? Você vai abrindo o mapa e descobrindo coisas, assim, aqui, o mapa tá na FOG. Tá mais pra RTS, né? Normalmente é mais jogo de estratégia que faz isso, mas tem alguns RPGs que dá pra usar mais ou menos isso. Que você sabe o formato do mapa, assim, mas você só vai marcar as coisas no mapa quando chegar lá. O mapa de Fábula Ultima é mais ou menos isso. Você sabe mais ou menos onde tem algumas coisas, mas ele não tem que estar totalmente preenchido. Ele tem espaços em branco que os jogadores vão explorando através do dia de viagem, teste de viagem, a gente não vai tratar aqui. E aí sim, ele vai criando, vai colocando coisas no mapa, vai colocando pontos de interesse no mapa. O terceiro ponto é definir o papel da magia e da tecnologia. Ele cita aqui, é uma era de desenvolvimento industrial ou um tipo de renascença? A magia é uma forma de ciência ou um grande mistério? Então aqui a gente define mais ou menos o que a gente falou lá nos 8 pilares, sobre High Fantasy, Techno Fantasy, Natural Fantasy. A gente aqui acaba definindo mais ou menos como é que vai ser a pegada do mundo, né? Sim. Como é que vai ser a tecnologia do mundo, como é que vai ser a magia... E a gente decidiu por uma mistureba, né? Eu nem sei definir. Como é que é o nosso, Kelvin? E foi outro passo que a gente não fez de forma consciente. Por quê? Tem 2 grupos já na campanha. E de forma não proposital, um grupo é mais fantasia padrão, e o outro grupo tem um monte de robô e
esse tipo de coisa. Robô, construto, quimera, tem um... Nada disso foi necessariamente planejado, não foi tipo, não, nós vamos ser o grupo que é mais medieval. Só que, sei lá, eu resolvi criar um paladino, o outro resolveu criar um ladrão, a outra resolveu criar uma pirata, e ficou nessa. Aham. Aí tem, tipo, o nosso grupo é mais mágico, mais ou menos, e o outro grupo é mais tecnológico, então fica meio que essa mistureba, assim. Sim. Quando os dois grupos se encontrarem, vai ser engraçado. Vai ser bom. Mas assim, eu tinha já algumas ideias para a campanha, né? Pelo menos para o fio condutor da campanha, o começo, que envolvia um pouco de tecnologia, estilo Final Fantasy VI, assim, sabe? Magitech, né? Uma coisa não tão tecnológica, não chega a ser, sei lá, um Final Fantasy X da vida, que é muito tecnológico, né? Mas faz Final Fantasy VI mesmo. Eu acho que eu queria que fosse essa pegada, e eu acho que tá indo por essa pegada. Que tem uma parte do mundo que é medieval mesmo, e outra parte que tem tecnologia, e às vezes elas se misturam. Sim, é isso. Quando você tá criando o mundo, você pode fazer do jeito que você quiser, né? Então aqui a gente fez desse jeito, mas se você quiser fazer um mundo totalmente medieval, sem nenhuma tecnologia, mas na verdade o Fábula Última ele precisa que tenha pelo menos uma tecnologia arcaica ou esquecida, ou, né, já lembrando mais uma vez do Numenera, né, que é uma tecnologia que é antiga ou que tá perdida, que pouca gente sabe usar, mas ele tem que ter um pouquinho, principalmente se você tiver um inventor no grupo. É o que o jogo propõe até para ambientar algumas classes e tudo mais, alguns jobs. No fim das contas é aquela, sua mesa, seu RPG, seu jogo. Isso. Você quiser criar sem nada de tecnologia, só magia, high fantasy, e beleza, tudo bem. Não tem ninguém. A polícia do RPG não vai entrar na sua casa. Não vai, com certeza. E aquele negócio, né? Uma tecnologia suficientemente avançada e distinguir de magia. Já dizia o Arthur Clarke. Então, a tecnologia do seu mundo pode ser só magia mesmo. De outra forma. No passo 4, Kevin, a gente tem a primeira parte da criação coletiva de fato do Fábula Última, que é na hora de você criar os reinos e nações maiores. E ele fala que cada pessoa deve contribuir com pelo menos um. Você sabia que a gente não seguiu tão bem isso aí? Mais ou menos seguiu, porque acabou que cada um fez um. É, né? É. Cada um criou um lá, assim, tipo assim, eu acho que não foi bem um reino, mas, por exemplo, você criou algum? Sim, eu criei, eu não vou lembrar de nome de nada, que faz. Pra quem não sabe, faz muito tempo que a gente fez isso. Nós estamos num hiato muito longo. Mas eu criei o reino de onde veio meu personagem, que era um reino que tinha no mosteiro, alguma coisa assim. Você é daquele reino lá mas é do continente maior, né? Só que você é do nordeste do mapa, né? Sim. Sei, eu tô ligado. Aí teve o reino do Juan, que foi da parada, que não é exatamente um reino, mas é o... É, isso que eu ia falar, ele não criou um reino, ele criou uma cidade, mas só que ele, tipo assim, ele criou uma cidade e deu um gancho pro Max criar dele. Sim. Porque ele criou a cidade, ele disse, a minha cidade é tal, mas a galera é fugitiva, o pessoal da minha cidade é exilado da verdadeira cidade deles. Aí o Max, pois eu sou dessa cidade, meu personagem é dessa cidade, que antigamente era a cidade do personagem do Juan, da espécie do Juan. E aí acabou gerando uma rivalidade, né, entre os personagens, porque uma da cidade que foi dominada e outra da cidade que foi, né? E a Bruna, ela foi mais longe. Ela não queria nem ficar nem num continente nem no outro, ela criou uma ilha só pra ela, né? Uma ilha voadora. Não, pô, a ilha não é voadora não, voadora é só os barcos que tem na ilha. Por isso é voadora, da gente mole. Ela é antissocial. A ilha é só do personagem dela, do pessoal da cidade do personagem dela, na verdade, né? Sim. Mas essa parte da criação coletiva é uma que pode ser um pouco impactante aí pra galera que não tá acostumada com isso, Kelvin. Né? De você... o mestre chega pra tu e aí, cria aí uma cidade aí. Pode ser um empecilho pra galera que tá criando, que nunca criou, nunca participou de uma criação coletiva? Porque assim, eu não sei se eu sou um bom parâmetro, porque além de eu ter muito tempo de RPG, eu também, na maior parte desse tempo, eu mestro.
Então, criar com essas coisas é normal. Uhum. Então, não sei se eu tenho um grande parâmetro, mas eu acredito que sim, se for um jogador mais novato, ou então um jogador que tá mais acostumado com outros RPGs em que é indicado que o mestre faça toda essa parte de criação de mundo sozinho, muitas vezes. Ele pode ficar um pouco intimidado, assim, no começo, mas eu acho que se a mesa... Porque ele não precisa criar tudo sozinho também, né? Não é porque ele precisa contribuir com o reino, que ele precisa fazer o reino pensar em tudo sozinho. Exato. Ele pode pensar numa coisinha assim, o outro jogador, pô, mas e se tivesse isso aqui, o que é que você acha? E aí a mesa vai conversando. Normalmente, RPG é um jogo sobre conversar com pessoas, né? Então é outra coisa importante, ler e conversar. A gente tá tendo muita conversa lá no grupo do WhatsApp do Fábula Últimas. Quem quiser ir dar entrada, dar uma passada lá no grupo, tá? O link tá na descrição também. Sejam bem-vindos. A gente tava tendo uma discussão recentemente sobre essa parte, que é uma coisa que nem todo jogador, principalmente o pessoal do D&D, como você falou, né? Tá acostumado a ser passivo nessa relação. É estranho, né? Esse termo, mas tudo bem. De que o mestre, ele cria tudo e você só reage ao mestre, né? O mestre, ele é o console e você é o player apertando os botãozinhos. Só que não é assim no Fábula Última. Essa capacidade que o Fábula Última te exige de você criar coisas, de você não ser apenas um ouvinte passivo do que o mestre está falando, ela pode ser muito difícil para quem não está acostumado. E eu vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente, não sei se você lembra, na aventura de Dungeon World com a Ariel. Você lembra dessa? Sim. Porque a Ariel, ela era uma barda, né? A maioria dos poderes dos bardos no Dungeon World envolve o jogador ativamente narrar a situação, porque ele é um bardo, então ele tá modificando aquela realidade ali. E a Ariel, ela estava acostumada a jogar com bardo no D&D, e ela travou, ela disse, eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Ela tinha feito um teste para saber sobre um item, e eu disse, ok, você conseguiu fazer o teste, mas agora você precisa me dizer como é que você sabe da informação sobre esse item, onde é que você ouviu a história desse item. Que isso aí, além de dar um sentido para ela ter essa informação, ainda ia acrescentar coisa ao mundo. Uhum. E ela simplesmente não conseguiu. Ela disse, eu não consigo criar agora, eu não consigo criar uma coisa. Mas no final da aventura ela tava evitando usar os poderes de bardo pra não ter que passar por essa parte. E detalhe, depois ela abandonou, ela não sei se você lembra, mas ela não jogou mais depois dessa aventura. Sim. Eu não lembro se ela terminou a aventura junto com a gente, que foi o Caçador de Charadas, não foi? Foi, o Saqueador de Charadas. Mas depois disso nunca mais jogou RPG com a gente. Não, foi a última aventura de Ariel conosco. Eu tava ouvindo o episódio do Caquitas hoje, o 538, que fala de medo de jogos diferentes, e elas falaram uma coisa bem bacana, que isso tudo é um processo, assim, quando você enfrenta um jogo que tem uma mecânica diferente, que você não consegue ancorar essa, tipo assim, você nunca teve isso no D&D, por exemplo, né? De criar uma coisa do zero. Você não pode ter medo de, tipo assim, não sei, não quero, não vou fazer. Você tem que tentar, porque tudo é um processo. Como você mesmo falou a chave, Kelvin. Você não é obrigado a criar tudo. Você pode criar uma coisa, você pode criar, sei lá, vai criar um reino? Não, cria só o nome do reino. Ou cria a capital do reino. Ou diz como é que é a cidade principal do reino, só isso. Não precisa você criar o reino todo, né? Exatamente. É um processo criativo coletivo. Você não desistir de criar, de participar da criação, nem que seja com pouca coisa, com migalhas, assim, um nome, ou uma ideia, ou um NPC, você vai aos poucos criando esse hábito. Mais tempo, menos tempo, você tá criando... Em vez de estar criando um NPC, você está criando um grupo de NPCs, você está criando a cidade inteira. Você vai se acostumando com essa regra. E você, mestre, tenta tornar o processo também menos... agressivo. Mais suave. Pô, você vê que aquele jogador ali ele é um pouco mais tímido. Não exclui ele. Não força, Mas também não força o cara sozinho fazer... Nossa, não, mas eu só pensei numa cidade. Não, você tem que pensar no reino. Aqui tá no livro fazendo que... Não, calma, relaxa. Relaxa, deixa o jogador ir no ritmo dele também.
vai incluindo ele, que é isso. Com o tempo ele vai, é tudo uma questão de exercício, criatividade é exercício. Com o tempo ele vai conseguindo fazer no ritmo dele. E aí ele vai ter as suas próprias ideias. E lembrando, aqui a gente tá no passo 4. Vai que quando chegar lá no passo 7, finalmente ele tem uma ideia para um reino. Ele pode voltar e não, eu posso colocar um reino aqui, eu posso colocar uma cidade acolá, eu tive uma ideia para isso, eu tive uma ideia para colocar uma floresta assim. Você volta e coloca, não tem problema. Também evite ficar, sei lá, não só um jogador mais tímido ou uma jogadora mais extrovertida. Não fique calando eles, por exemplo, tipo, deu uma ideia, não, mas acho que isso aqui não cabe. Não, deixa aí, vai no fluxo. Mas tem que ter cuidado também. Não, dá pra discutir qualquer ideia com a mesa, Aham. mas é uma discussão com a mesa. Não tente você, mestre, dizer, não, isso aqui não pode. Claro, tem coisas e coisas, obviamente, não estou pensando em extremos. Eu estou pensando em ideias normais. Mas tem que ter cuidado também para não pegar um cara totalmente extrovertido que vai criar tudo sozinho. Aí vai se tornar o mundo daquele cara. Então não pode ser também. Tem espaço também. Você não pode calar ninguém, mas parte disso é você garantir que eles não serão calados por outras pessoas. Ah, e o mestre, ele também pode contribuir aqui, cara? Eu acho que deve. Inclusive, eu cheguei nessa campanha da gente com pouca coisa. Acho que a única coisa que eu tinha certeza que tinha que ter na campanha era uma joia, né? Lembra? Que até a joia que definiu o que diabo era a joia foi vocês. Não fui eu não, tá? Sim. Eu disse assim, ó, galera, eu sei que o objetivo principal da campanha vai ter que ter uma joia azul que vai ser importante por algum motivo. Vocês é que vão definir o que diabo é essa joia, o que é que ela faz, como é o nome dela, qual o objetivo dela no jogo. E tudo foi vocês que criaram, não fui eu não, tá? Se você me perguntar hoje, eu não faço a menor ideia do que a gente falou. Então, é o coração de Gaia lá, pô. A joia lá que tá no vulcão. Eu acredito em você. Não, você não lembra disso? Tudo bem. Cara, eu não lembro nada do que a gente escolheu. Tudo isso, tudo que a gente definiu sobre essa joia, ou sobre o mundo, foram os jogadores. Eu coloquei alguns detalhes, algumas coisinhas, mas a maioria das coisas foram os jogadores. Tanto do grupo 1 quanto do grupo 2, né? É um trabalho a 18 mãos. É muita mão. É mão demais. O passo 5, ele fala de eventos históricos e também pede que cada pessoa crie o seu. Aqui a gente meio que juntou os dois passos naquela hora, sabe? Aliás, a gente juntou os três. Porque o passo 6, ele também fala quais são os grandes enigmas e mistérios do mundo. Aqui a gente misturou tudo na hora, porque a gente foi, ao mesmo tempo que a gente foi criando cidade, foi criando as rivalidades, aí foi criando a história, foi criando, a joia é o quê? E quem tá atrás da joia? Eu acho que esses três passos, eles, ao longo do tempo, você vai tendo a experiência de fazer isso, eles vão naturalmente vão se entrelaçar durante a criação. Vai ser muito difícil, vou pensar em um reino aqui, tá isolado e depois, não, geralmente você vai pensar, tem esse reino aqui, se eu criasse um reino que fosse, sei lá, aliado dele contra esse outro reino lá. Aham. Você pode até pensar no laço muito antes de pensar nos detalhes do reino. Talvez seja natural você misturar, né? O passo 4, criar os reinos, o passo 5, que são os eventos históricos, e o 6, que são os enigmas e mistérios do mundo, e também o 7, o último passo, que é as ameaças. Que é natural, né? O mundo não tem graça se não tiver ameaça. Então, quando a gente foi criar o nosso, vocês criaram lá e falaram da pedra, da joia que estava no vulcão, e a gente foi vendo, quem é que quer pegar essa pedra, por que querem, e tudo, a gente acabou criando as ameaças, né? Sim, o grande império, que é o império que tá dominando todo um continente. Aham. E ele começou a dominar as cidades perto e tá querendo pegar a joia, só que essa joia tem uma importância pro mundo e taralá, e a gente vai contar a história do mundo aqui, porque é mó chato você ficar ouvindo a história do RPG dos outros. RPG e sonho, só importa o seu. Só importa o seu. É por isso que a gente fugiu do podcast Fábula Última de ficar contando a gente jogando, né? Porque é mó chato. Não, é horrível. E aí, Kelvin, no final da criação de mundos, ele tem algumas tabelinhas que são bem legais, que você pode rolar o dado, ou você pode escolher. Por exemplo, ele tem uma tabela de magia e tecnologia, que você pode aplicar por cidade, por exemplo. Tem cidade que a magia é proibida, tem outra cidade que a tecnologia domina.
Isso aí você não é obrigado a definir na hora. Você pode deixar... Quando eu precisar dessa cidade aqui, os jogadores chegarem lá, a gente vê como é que é a tecnologia, a magia, tudo. Enquanto jogador de RPG solo, isso aqui me deixa bem legal. Eu acho muito legal essas tabelinhas porque é isso, tipo, sei lá, tem que ter uma cidade aqui agora por algum motivo. Mas agora tá dando branco aqui. Tá, eu rolo um D20 e vejo aqui e improviso. Isso aqui é uma boa ferramenta, inclusive, pro mestre. Ou para os jogadores mesmo rolarem, tipo assim, eu não tenho ideia, deixa eu criar aqui, deixa eu rolar aqui, e a partir do que cair, eu vou criando. Pode ser também. E é bom pra aquele jogador que a gente comentou, que é o jogador que não tem tanta experiência em fazer esse processo, um jogador que é mais tímido. Talvez seja muito mais fácil pra ele ler uma frase aqui e vir na cabeça dele alguma ideia, do que ele ter que pensar do zero. Depois ele tem uma listinha de reinos e nações. Ele tem nomes de reinos e nações. Essa tabela eu sei que você usou. Eu lembro que eu usei algumas coisas aqui, agora o que exatamente não sei. Se não foi você que escolheu Perônia pro nome lá do reino, lá do Império, alguém tirou dessa tabela aí. Não foi eu que escolhi. Se tá nessa tabela eu peguei daqui, mas foi eu que escolhi. Tá, então foi você mesmo. Porque eu achei Perônia um nome muito bom. Legal, né? Muita gente tem dificuldade pra criar nome, né? Tá aí uma tabelinha pra você, um monte de... E é muito nome, tá ligado? Nome pra caramba pra você escolher. E a última tabela é uma tabela de eventos, mistérios e ameaças. Também pro mesmo efeito da primeira tabela, né? Você tá sem ideia de evento, de mistério, de ameaça, rola nessa tabela aí. E aí, Kevin, a gente poderia ficar por aqui no podcast sobre a criação de mundo, porque teoricamente você chegou até aqui, você criou um mundo de Fábula Última, pelo menos o começo dele, né? Só que pro podcast não ficar muito pequeno, a gente vai falar também da criação de grupo. Que é a coisa mais importante do mundo. Literalmente. Não adianta você ter um mundo rico e vasto e cheio de reinos interessantes e não ter heróis. A gente não vai falar da criação de personagem, a gente vai deixar isso pro próximo podcast, o pessoal já sabe qual é o assunto. Mas depois de que você criar o mundo, você cria um grupo de personagens. Qual é o objetivo deles? Aqui não tem nada de... a gente se juntou numa taverna... Embora tenha um que é literalmente isso. Então... a gente se juntou porque, sim, é o destino. Exato, mas só que essa junção dos personagens bebendo numa taverna acontece antes da aventura. Quando você começa a aventura, vocês já estão juntos. Sim. Por quê? É por isso que a criação de grupo existe, para definir o objetivo do grupo. E aí ele dá aqui 5 tipos, né, de grupo que pode existir. 5 estereótipos. E eles têm algumas ideias, né, de como por que aquele grupo tá junto, qual é o objetivo que trouxe o grupo a estar no mesmo local. E aí ele tem o primeiro é Unidos pelo Destino. Os personagens trabalham juntos devido às circunstâncias, sem um objetivo claro inicial. O foco está no desenvolvimento de laços entre eles ao longo da aventura, tornando os relacionamentos essenciais para a progressão do grupo. Aqui é o que você disse, a galera tava bebendo numa taverna, e aí por algum motivo todo mundo tá junto por acaso. O interessante desse grupo de Unidos pelo Destino é que ele não dura muito tempo. Assim, você tá unido pelo destino, mas depois eles têm que arrumar um objetivo em comum. Tipo Guardiões da Galáxia, tá ligado? Que a galera, tipo assim, nós fomos presos, mas depois eles arrumaram um objetivo em comum entre eles, aí sim, eles seguiram. Normalmente cada um vai ter o seu próprio objetivo, e aí vocês, enquanto mestres e jogadores, vão ter que dar um jeito de convergir isso. Isso. Pra que mantenha o grupo. Tem o segundo estereótipo aqui, são os dos guardiões, onde um dos personagens é o escolhido, uma pessoa encarregada de uma missão que pode mudar o destino do próprio mundo. Todos os outros do seu grupo juraram por dever ou por escolha proteger o escolhido durante suas viagens. Esse aqui é clássico também, né? Isso é Final Fantasy X. Final Fantasy X, né? A Yuna. A Yuna é a escolhida, que tem que fazer uma peregrinação, e todos o resto são guardiões. Isso, exatamente. Depois tem os heróis da resistência. Você é a última linha de defesa contra o poder terrível, uma escuridão que ameaça envolver o mundo conhecido, como um reino sedento de poder ou um império opressor. O destino de muitos está em suas mãos. Eu não sei se vocês foram os heróis da resistência ou vocês foram os exploradores. Visto que o maior inimigo que a gente conhece até agora
no mundo da campanha é um império sedento por poder, eu votaria nesse. É, né? Esse aqui é bem Star Wars, né? E nós também, vocês estão enfrentando o Império? Exatamente. É, basicamente, né? O Star Wars do Fábula Última. Sim, na verdade isso aí é 90% dos RPGs, né? É, exatamente. Tem também os revolucionários. Aqui é Final Fantasy VII sem nem ler, né? Você forma uma pequena força que luta com unhas e dentes contra um poder dominante. A sociedade e as forças de segurança provavelmente o consideram criminoso ou terrorista, ou ecoterrorista, como é no Final Fantasy VII, né? Tem coisa de fabuloso, você bate e faz, tá, daqui é literalmente esse Final Fantasy, ok. É, isso aí. E por último a gente tem os exploradores, que eu traduzi como exploradores, mas o original é Seekers. Os buscadores. É, os buscadores, que é muito feio. Não, é horrível. Eu acho que até Seekers é meio feio, mas eles estão buscando alguma coisa, então tudo bem. É, então os Seekers, ou exploradores, ou desbravadores, estão desesperadamente procurando por alguém ou algo. Ou uma bruxa poderosa, uma relíquia antiga, um local lendário, ou até mesmo uma maravilha tecnológica muito perdida. O que vocês buscam é a última esperança do mundo, ou pelo menos vocês acham que é. Isso aqui é o do outro grupo. Eu acho que é isso mesmo. Vocês são os heróis da resistência. E o outro grupo, eles são os Seekers, que eles estão em busca do... E vocês estão resistindo contra o Império. Já o outro grupo está procurando ativamente o coração de Gaia. Sim. Então é isso. Se eu não me engano, o meu grupo quer saber o que aconteceu com o coração de Gaia e o outro grupo está indo em direção deles. É. O que esses estereótipos fazem é exatamente isso, né? Te dar uma ideia do que é que você quer que o seu grupo seja, ou como é que ele começa, pelo menos. Porque se você é um Seeker e você encontra o objeto que você está procurando, teoricamente você vai virar outra coisa. Sim. Do mesmo jeito como lá, Unidos pelo Destino, como no começo, né? Você começa unido pelo destino. Mas e depois que vocês se unem? Qual é o objetivo de vocês? Esse destino é pra quê? E é isso que acaba tornando essa criação de grupo bem legal. Como a gente falou, ela elimina aquela questão de por que tá todo mundo junto? Por que você é um clérigo da guerra e o outro é um anão da montanha? Tá todo mundo junto por quê, né? Então elimina esse passo a passo. É uma ideia que outros RPGs já fazem, né? Não desse jeito, mas tem essa mesma ideia de juntar todo mundo logo. Acho que o Dungeon World tem isso também, né? Não desse jeito, né? Com os laços eles fazem isso. Como você sempre tem que começar com laços, né? É meio difícil você ir encontrando as pessoas aleatoriamente, assim. Então, geralmente o grupo já está unido. E Dungeon World, muitas vezes o grupo está unido, já está no meio da aventura que os próprios jogadores decidiram que era a aventura. A gente espera ter dado aqui uma visão bem ampla do que é a criação de mundo no Fábula Última, da parte divertida da criação de mundo, porque é uma parte do jogo, tem que ser separado uma sessão inteira. Não queira jogar assim, vamos jogar Fábula Última, senta todo mundo aqui e nós vamos jogar. Não, a primeira sessão basicamente vai ser só para construir o mundo, às vezes mais de uma sessão. Então separa um tempo, coloca a galera na mesma página de saber que vai criar coisas. Faça com que isso seja uma coisa legal, né? Do pessoal saber, vocês vão... Melhor do que conhecer um mundo, vocês vão criar um mundo. Esse mundo vai ser de vocês. De ninguém mais, né? Tem isso também. Exatamente. É o mundo daquele grupo específico. Vocês criaram. E ninguém quer saber também, né? Tem isso. É de vocês. A gente aqui contou a história da nossa sessão mais do que deveria, né, cara? Mas se vocês estão aqui... Vocês já estão aqui. A gente usou como exemplo. Não queremos transformar o nosso RPG em conteúdo, né? Nossa mesa é nossa. Vamos fazer o podcast o podcast de gameplay do Fábula Última. Não, ninguém aguenta mais isso. Então é isso, galera. Se vocês curtiram aí, tiveram alguma dúvida, deixa nos comentários. Se curtiram, dá uma passada lá no YouTube, dá uma curtida lá no canal, compartilha com a galera, divulga. Tamo no Spotify, tamo em todas as redes sociais. Tá até no Facebook, você acredita? Eu acredito. Tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Blue Sky. E é isso, Kevin Lima. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.
Então, a gente espera ter dado uma pincelada, que palavra horrível. Pra ele.